Olá, muito boa tarde a todos vocês. O programa Os Donos da Bola de hoje faz o primeiro debate entre os candidatos à presidência do Esporte Clube Bahia. Estão aqui no estúdio Antônio Tilemon, radialista e empresário da chapa Integridade Tricolor, que tem como vice Ricardo Tupinambá. Flávio Alexandre Binha do São Caetano, da chapa Bahia Campeão dos Campeões, e tem como vice José Luiz de Castro. Marcelo Santana, jornalista que concorre com a chapa A Vez do Futebol e tem como vice Pedro Henriques. Marco Costa, responsável pelo setor de Relações Internacionais e Esportiva da Secopa e chapa Nova Ordem Tricolor e tem como vice Leandro Neves. Neucival Menezes, tenente-coronel da Polícia Militar, preparador físico do Bahia na década de 70, da chapa Vida Nova. Tem como vice Adriano Lacerda e o engenheiro Olavo Fonseca Filho, da chapa A Voz do Campeão. Vamos esperar um pouquinho para que o Olavo apareça, e ele, que tem como vice o Fernando Jorge. Uma boa sorte a todos vocês. A gente inicia agora com as primeiras considerações. Por favor, Tícia, venha cá, a gente vai fazer um sorteio. Quem vai começar falando por que merece ser presidente do Esporte Clube Bahia é Marcelo Santana. Vamos lá, Marcelo, pode começar, 30 segundos. Saudações tricolores, meu nome é Marcelo Santana, sou o número 91, candidato a presidente do Esporte Clube Bahia com o slogan É a Vez do Futebol. Há 10 anos eu trabalho no mercado esportivo, especificamente no futebol. Tenho um relacionamento bom com a Rede Globo de televisão, com as outras emissoras, como a própria Bandeirantes, sempre fui muito respeitado. Relacionamento com empresários, conheço os empresários, conheço o CBF, federações, conheço pessoas da FIFA. Estou acostumado a lidar com o mercado do futebol. E eu entendo que é fundamental para o Esporte Clube Bahia parar de ser pensado... Ok, Marcelo, obrigada. São 30 segundinhos nesse início. Daqui a pouquinho você vai falar um pouco mais. O próximo a falar é Marco Costa. Sua apresentação, Marco, 30 segundos. Bom dia, torcida tricolor. É muito importante participar dessa nova vida do clube, desse novo momento democrático. Dizer que nós estamos buscando a presidência do Bahia por sermos o mais experiente. Os últimos 10 anos da nossa vida dedicada ao futebol. O nosso número é 93, na nossa chapa de conselho 193. Dizer que nós queremos aliar a planejamento, competência e experiência. E isso nós temos acumulado ao longo dos últimos anos. Ok, muito obrigada, Marco. Vamos ver o próximo a falar. As primeiras considerações aqui do candidato é Antônio Tilemon, porque você merece ser presidente do Esporte Clube Bahia. Boa tarde, Juliana. Boa tarde aos telespectadores da TV Bandeirantes Bahia. Antônio Tilemon, 54 anos, 38 anos vivendo no mundo do futebol. Fui durante 21 anos empresário esportivo e há 38 radialista. Desde cedo, torcedor do Bahia, torcedor de arquibancada. Fundador da torcida jovem do Esporte Clube Bahia em 1976, né? E sócio do clube há 38 anos. Acho que já adquiri experiência nesse período para colocar as minhas ideias à disposição dos sócios do Esporte Clube Bahia. Obrigada, Antônio Tilemon. O próximo candidato a se apresentar aqui é, vamos ver, Neucival Menezes. Por favor, candidato, 30 segundos. Bom dia, Neucival Menezes. Tenho 12 títulos conquistados no Esporte Clube Bahia. E acredito que aqui desses candidatos somente tem 2 com serviços prestados ao Esporte Clube Bahia. Doutor em Atividade Física e Esportes pela Universidade de León, 30 anos de serviço público, 22 anos como professor universitário e torcedor do Esporte Clube Bahia, juntamente com minha família, meus amigos, e estamos aí para mudar com uma vida nova, que é o nome da nossa chapa 97. Obrigada, candidato. Tempo certinho. O próximo a se apresentar agora é a vez de Flávio Alexandre, o Binha de São Caetano. 30 segundos para você. Bom dia e boa tarde a toda a torcida do Bahia. Um bom Natal, um bom Ano Novo. Eu tenho vontade de ser presidente do Bahia porque eu amo o Bahia. Eu também tenho um serviço prestado muito ao Bahia. Viajo para todo lugar com o Bahia, para todo o Brasil, e quero ser presidente do Bahia, porque, na minha modesta opinião, eu sou melhor para o Bahia, porque a minha meta é logo o Bahia campeão da Copa do Brasil e campeão baiano e a volta do Bahia à Série A. Logo, a minha meta é essa. Obrigada, Binha. Agora aqui só para o protocolo, mas a gente vai abrir, claro, sabendo que o último a se apresentar é Olavo Fonseca Filho. 30 segundos, Olavo.
Boa tarde a todos, boa tarde, Nação Tricolor. Eu sou o engenheiro Olavo Fonseca Filho, formado pela UFBA, sou gestor de empresas e eu quero trazer para o Esporte Clube Bahia o que tem de mais novo, que é os clubes estão crescendo quando são geridos por empresários que querem trazer uma gestão profissional para o clube. Nada de interesses particulares, nada de interesses políticos. É o clube, a instituição Esporte Clube Bahia, como uma grande empresa que tem que voltar a ser grande e tem que voltar a ser a voz do campeão, que é a nossa chapa. Olavo, 98. Ok, Olavo, muito obrigada pela apresentação. Tícia, obrigada, daqui a pouquinho você volta. Os internautas vão aparecer já já. As regras, como vai ser o nosso debate, você já viu, os candidatos se apresentaram nesse primeiro bloco e ainda nesse bloco vão responder perguntas dos internautas. No segundo bloco, tema livre, candidato pergunta a cada candidato. No terceiro bloco, a mesma forma, tendo réplica também. No quarto bloco, as considerações finais de cada candidato. Agora a gente vai ter a participação dos internautas através da nossa página na internet, do Facebook. Abrimos espaço para que os internautas fizessem perguntas para os candidatos. A primeira pergunta é do Wesley Magalhães. Queria saber o que eles acharam positivo e negativo da atual diretoria, o que eles fariam diferente. Por favor, vamos fazer o sorteio para ver qual candidato vai responder. O primeiro aqui a responder a pergunta do Wesley Magalhães é Marcelo Santana. Mais uma vez, 1 minuto, Marcelo. Saudações tricolores de novo, Wesley. Maior prazer responder essa sua pergunta. Eu, falando por mim, eu não sou um candidato aproveitador. Eu sou capaz de pontuar coisas boas que eu acho nessa atual administração do Bahia. Houve avanço na questão estrutural, com o Bahia tendo 2 patrimônios agora, a volta do Fazendão e a assinatura em definitivo da cidade tricolor. O Bahia, segundo os funcionários que estão hoje no Fazendão, dizem que de 2000 para cá não era pago o 13º salário. Essa atual administração pagou. Então isso é uma obrigação legal, mas tem que ser mantida. A gente tem que ter um compromisso de respeitar quem trabalha no Bahia, porque se a gente valoriza funcionário, Wesley, se a gente valoriza os jogadores, a gente valoriza principalmente você, eu, que somos torcedores do Esporte Clube Bahia. Agora, houve erros também, e a grande incompetência foi o Departamento de Futebol Profissional. Não há como qualquer torcedor, sendo justo e sendo equilibrado, dizer que o Bahia foi bem dentro de campo. 26 contratações, 4 diretores, termina com interino, 3 técnicos, termina com interino. Ok, Marcelo, é isso que a gente vai mudar. Muito obrigada, acabou o seu tempo. Agora a próxima pergunta já está aqui na tela. Wagner Pinheiro, depois do Reubo Celestino falar que o Bahia é uma instituição falida, o que o presidente vai fazer para reerguer o clube e assim devolver o time à primeira divisão? Quem responde essa pergunta é o candidato Neucival Menezes. 1 minuto. O time está falido, como vocês dizem, né? Mas nós temos que dar foco imediatamente à equipe de futebol. E, naturalmente, que teremos que fazer uma reestruturação, uma auditoria, para ver não questões antiéticas ou de furto, mas uma auditoria para nós conduzirmos o Bahia ao lugar que ele sempre teve. Teremos que ter uma divisão de base com uma estrutura melhor, onde a gente possa cumprir a missão, que é selecionar, treinar e aperfeiçoar crianças e adolescentes para a equipe principal. E nessa divisão de base nós pretendemos intermunicipalizar ela, nós pretendemos dar um foco muito grande no universitário, 16, 17, 18, 19 anos, que não teve a oportunidade de ir para o clube treinar. E tem muito talento dentro das universidades. Da mesma forma também que pretendemos buscar fazer com que a torcida seja valorizada, que a torcida está esquecida. E como o maior patrimônio que o clube tem, essa torcida tem que ser valorizada e trazida para junto da administração. Ok, candidato, obrigada. Acabou seu tempo. A terceira pergunta já está aqui na nossa tela. Jó Xavier gostaria de saber se quem for eleito vai refazer o contrato da Arena Fonte Nova, que segundo ele não é viável para a torcida do Esporte Clube Bahia. Quem responde essa pergunta? Flávio Alexandre, Binha de São Caetano, 1 minuto. Eleito, a minha equipe vai fazer uma reunião com a diretoria da Arena Fonte Nova. Se for bom para o Bahia vai ficar com a Fonte Nova. Se não for bom para o Bahia, aí a gente vai entrar em discussão. A gente quer o melhor para o Bahia. Então, com certeza, a Arena Fonte Nova é a maior e melhor arena do Brasil, que eu conheço todas. Então, eu tenho certeza que o Bahia vai se dar bem com a Arena Fonte Nova. O contrato da Arena Fonte Nova não é bom para o Bahia, mas ajudou muito o Bahia.
Ok, Binha, muito obrigado pela resposta. A quarta pergunta é de Danilo Pires. Quais são as prioridades e propostas para a formulação e retenção dos talentos da base, já que esse é o principal caminho para um clube que não tem recursos para contratar craques? E quem vai responder essa pergunta é Olavo Fonseca Filho, 1 minuto. Olá, Danilo, grande pergunta. A prioridade para a gente na base é que a gente volte a criar atletas cidadãos. A gente tem que ter noção que a nossa base ela vai servir para para formar time de futebol e não para formar negócios particulares entre empresários e clube. Nós temos que trabalhar a base como se fossem nossas crianças. A gente tem que formar atleta cidadão com acompanhamento psicológico, acompanhamento nutricional, escola, ensino de idiomas, para que esse atleta realmente, quando ele venha para o nosso clube, ele passe a ser o nosso ídolo, para que ele sinta orgulho e tenha prazer em jogar pelo Esporte Clube Bahia. Nós iremos rever os contratos desses jogadores, a forma como nós sabemos que a maioria dos jogadores da base, menos de 50% do passe deles é do Esporte Clube Bahia. Nós precisamos resgatar essa energia do nosso time, do nosso esquadrão. Ok, candidato, muito obrigada. Tempo esgotado. Agora, a quinta pergunta é do Luciano LSM. Quer saber dos candidatos que não ganharem se irão apoiar o presidente eleito ou não. Segundo ele, o que importa é o clube. Quem vai responder essa pergunta é o candidato Antônio Tilemon, 1 minuto. Boa tarde mais uma vez. Eu vejo que o Bahia tem que ser visto como Bahia, não como cada um de nós aqui. Inclusive tem gente nessa mesa aqui que se eu for eleito eu vou convidar para fazer parte da minha gestão. Eu acho que o Bahia tem que pregar a união entre todos os tricolores e não ficar nesse clima que se encontra esse processo eleitoral. Fakes formados simplesmente para atacar um candidato, atacar o outro, né? Eu discordo completamente. Eu acho que o Bahia fez a democracia tricolor para que, nesse momento, aqueles que têm algum projeto para o clube possam apresentar suas ideias. Eu não quero dizer que eu sou candidato eleito, eu não sou presidente eleito. Eu coloquei as minhas ideias para merecer a aprovação do sócio-torcedor do Bahia. Se assim for, votem em mim. Se acham que a proposta de outros é melhor, que vote no outro. Ok, obrigado, Antônio Tilemon. A sexta pergunta agora é do Clidenor Júnior. Queria saber do candidato qual vai ser o perfil das contratações para 2015. Se tem alguma empresa para patrocinar o clube por ordem de eliminação. Quem responde é Marco Costa. De qualquer forma, a gente sorteia aqui. 1 minuto, Marco. Sildenor, devo dizer para você o seguinte, nós já temos, vou começar pela última pergunta, nós já temos um patrocinador conversado, dialogado. Existe já uma carta de intenções com esse parceiro. Assim que assumirmos o Bahia, será assinado esse contrato. Existe uma conversa já pré-adiantada. Com relação ao perfil dos jogadores, nós pensamos e estamos falando todos os dias que queremos priorizar o futebol nordestino. O Bahia, historicamente, quando trouxe atletas da região Nordeste, a exemplo de Nonato, Robigol, Sérgio Alves, Simas e tantos outros, Luiz Carlos Capixaba, ele teve êxito. O Bahia precisa priorizar o futebol do Nordeste, Norte e Nordeste. Até porque trazer essa política de jogadores já ultrapassados, marca dessa diretoria, não pode acontecer mais. E uma outra coisa, aqui foi dito uma inverdade, que o Bahia não pagou 13º. Na minha gestão, 2006, 7 e 8, nós pagamos todos os 13º. Ok, Marco, muito obrigado. O programa Os Donos da Bola volta já com o debate entre os candidatos à presidência do Esporte Clube Bahia.